Muito bem. Vamos falar hoje então de imagens, medidas das imagens, vamos falar de como editar textos, como editar vitrine e isso tudo, apesar de ser pela plataforma de e-commerce, ali pela Vertex, a gente precisa entender que tem que ter algum conhecimento, tá? Não basta eu te passar números e você achar que vai dar certo, certo? Então a gente vai ver um a um aqui do site da Avil, mas você precisa entender o conceito ao invés de entender os números, ao invés de ouvir os números, ok? Vamos para o primeiro elemento, por exemplo. Aqui na plataforma a gente tem essa imagem do sempre atualizado aqui. Essa imagem ela está por trás, certo? Então, se ela está por trás, de cara ela já é um background, né? Ela não é uma imagem que você consegue imputar em algum lugar. Ela está num CSS ou ela está por trás ali de alguma imagem. E você precisa saber o nome dessa imagem para poder substituí-la, tá? Porque você não vai conseguir simplesmente pegar uma imagem com outro nome e colocar no lugar dessa. Vai precisar ser do mesmo nome. Então, quando você clica com o botão direito, pode ser no Chrome, pode ser no Edge, no Firefox, tanto faz, tá? Vai inspecionar, você vai ver a sua imagem aqui nesse espaço. Deixa eu tentar aumentar um pouco a tela aqui. Então eu vou clicar com o botão direito, vou no inspecionar e vou ver a imagem aqui no espaço. Essa imagem ela está aqui, ó, com o nome de newsletter.png. Então a imagem newsletter.png hoje, como eu estou vendo aqui nessa tela, ela tem 1.600 de largura por 241. Só que o meu monitor é de 1920 de largura, então ela está esticada. Toda imagem que ocupa de um lado ao outro da tela, ela tem que ter no máximo 1920 de largura, porque é o tamanho maior dos monitores de notebook, os principais monitores de desktop. Então, se ela tem 1.600 de largura, ela está esticada, tá? Então, o ideal seria que essa imagem fosse 1920 ou 1900 de largura e, no caso, ela tem 241 de altura. Então, para essa imagem específica, é interessante manter a altura, certo? Porque a tela em si ela aumenta e diminui e a altura vai se ajustar conforme o formulário que está aí do sempre atualizado, digite seu e-mail. A próxima imagem que a gente vai ter vão ser essas duas imagens aqui. Quem são essas duas imagens? Bom, essas duas imagens você vai clicar com o botão direito, vai no inspecionar, ele vai abrir o formulário, e a gente vai ter novamente o tamanho das imagens quando passar o mouse por cima da URL da imagem. Repara nessa daqui que ele está dizendo que o tamanho original dela é 711 de largura pixels por 266. Essa imagem, isso eu estou sempre vendo no monitor de 1920, então ela tende a diminuir, tá? Quando eu pegar um monitor menor, mas ela nunca vai ser maior que isso. Sendo assim, os números que eu digo aqui valem a serem utilizados. Apesar da imagem ser 711 por 266, ela só está usando 676 por 253. Não há necessidade de ser uma imagem 711 por 266. Vai ficar muito grande. Então, essa imagem ela pode sim ser 676 por 253. Provavelmente vai ser o mesmo da imagem do lado. Inspecionar elemento.
a mesma coisa. Ela é um tamanho original de 712 por 266, mas ela só exibe 676 por 253. Aqui, por ser uma imagem do lado da outra, mesmo que você erre um pouco o tamanho, ela vai se autodimensionar. O interessante é que essas duas imagens tenham principalmente a mesma altura, tá? E não necessariamente a mesma largura. Mesma largura, ela vai se redimensionar no espaço disponível, mas a altura vai fazer com que as duas imagens tenham a mesma proporção, que elas não se percam visualmente na tela, certo? Então, 676 de largura, 253 de altura. Muito bem, vamos à próxima. Passadas essas duas, a gente tem o full banner. Esse full banner, ele não pega a largura toda da tela, então ele não é 1920. Tá? Ele está pegando parte da tela. Vamos ver então qual é o tamanho, a largura desse full banner. O full banner ele está mostrando 1940 por 800 pixels. Não há necessidade, como eu acabei de dizer, de ser 1940. Primeiro porque o monitor ele tem no máximo 1920 de largura. E ele só está mostrando 1366 por 563. Aqui no full banner, como qualquer outro carrossel de banner, vale a mesma regra dos banners anteriores. A altura ela é importante que seja igual para todos, mas não importa qual seja a altura, contanto que ela seja igual para todos os banners que estão no carrossel, certo? A largura aqui no caso é importante para que o carrossel não fique redimensionando. Então, nesse caso aqui, todos os banners estão de 1366 por 563. Legal. Você poderia ter mesmos full banners, um outro grupo de full banners aqui, com os 1366 de largura, sendo que a altura poderia ser outra. Ao invés de ser 563, podia ser 200, podia ser 800. O critério seria do marketing de o que iria estar exibindo. Lembrando que esse full banner no mobile é interessante que ele seja em pé, tá? Como ele é muito largo no desktop, quando você trouxer para o mobile que só exibe 400 de largura, é interessante que a imagem seja em pé ao invés de ser deitada. No mobile, a largura da tela é 400 pixels. Ah, Fábio, tem larguras maiores, larguras menores. Não tem problema, 400 pixels de largura vai se autoajustar nas duas de uma forma bem tranquila, tá bom? E a altura, Fábio? De novo, a altura basta que sejam todas iguais dos full banners. Muito bem. Então essas são as imagens que a gente viu na home do site. Depois vamos ver outros assuntos.